Pauta no mercado está dominada pelas questões do IOF no Brasil e das tarifas nos Estados Unidos que vão afetar o Brasil, principalmente, pelo menos é a maior tarifa até agora, mas também outros países como México e a União Europeia. No caso do IOF no Brasil, nessa semana o ministro Alexandre de Moraes deu ganho de causa para a União e permitiu que o IOF fosse cobrado, inclusive retroativamente. A Receita Federal diz que não vai cobrar retroativamente, mas a decisão permitiria, o que cria um problema aí de insegurança jurídica muito grave. Aliás, nesse aspecto, a insegurança jurídica está bastante grave em vários aspectos. Houve também, nessa sexta-feira, uma decisão para que houvesse busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também decisão para que ele tivesse que usar tornozeleira eletrônica e não pudesse entrar em comunicação com o Eduardo Bolsonaro, que está residindo nos Estados Unidos. A realidade é que não se poderia esperar, diante aí da taxação americana em relação aos produtos brasileiros, que houvesse alguma coisa diferente disso. Era óbvio que o STF dobraria a aposta e que o governo, muito provavelmente, não vai fazer nada além de provavelmente sobretaxar os produtos americanos, particularmente os produtos digitais. Não se sabe muito bem como é que se faria isso, porque Spotify, Netflix, Google, Meta e etc. são empresas que têm operações no Brasil. E a maior parte da receita dessas empresas no Brasil é boletada, é feita exatamente aqui no Brasil, em reais. Então não tem muito o que taxar, a não ser que o governo vá criar alguma taxação diferenciada, alguma coisa assim, o que seria absurdo e vai aumentar os custos, inclusive para outras empresas, empresas nacionais, brasileiras, que não tem nada a ver com essa briga aí do governo Trump com o governo brasileiro, com a justiça brasileira, enfim. Mas o fato é, eu até publiquei isso agora no X, o que se poderia esperar que o governo fosse simplesmente renunciar, que o STF fosse absolver o Bolsonaro por causa da pressão dos Estados Unidos? Era óbvio que isso não aconteceria. Inclusive, essa narrativa toda ajuda e muito o governo Lula. Em pesquisa eleitoral recente, o Lula já apareceu ali à frente do Tarcísio no segundo turno, e eu não duvidaria que nas próximas pesquisas de opinião o Lula viesse com uma popularidade melhor. O Lula, inclusive, fez um discurso em rede nacional e que falou um monte de baboseira ali, mas esse tipo de coisa agrada o eleitorado mediano, que é quem decide a eleição. Muitos dos comentários online de pessoas que não são necessariamente da esquerda mostram isso, que existe um certo apoio do eleitor mediano para que o governo brasileiro endureça, para que não abaixe a cabeça, digamos assim, nos termos populares, para o governo americano. Nos mercados, eu diria que nós temos visto aí uma pressão positiva nos ativos, especialmente por uma inflação de ativos. O dólar está perdendo valor em relação a outros ativos e não necessariamente os ativos estão se valorizando. Basta ver que toda vez que sai um headline das rusgas entre o Trump e o Jerome Powell, o Bitcoin, as criptomoedas sobem bastante. Depois, aliás, de atingir o pico, as criptomoedas estão ali realizando lucros. Mas eu acredito que é uma questão de tempo até nós vermos aí uma nova tendência de alta nas criptomoedas. Inclusive, existe aí uma questão bastante importante que tem a ver com a regulação nos Estados Unidos, que está avançando rapidamente para regular os stablecoins, para deixar claro qual é a definição de ativo
que estaria aí sujeita à regulação da SEC, e para impedir que o Banco Central americano emita criptoativos. Isso é fundamental, especialmente para as empresas de stablecoins, porque garante que o governo americano não vai ser um concorrente delas emitindo dólares digitais. Aliás, esse é um projeto do próprio Banco Central brasileiro de emitir real digital. Além das questões tarifárias que já foram, pelo menos anunciadas e vão começar a ser impostas, o governo americano está fazendo uma investigação sobre supostas práticas não concorrenciais do Brasil no mercado internacional. E isso faz sentido. A tarifa de importação, por exemplo, de eletrônicos no Brasil, de carros, etc., é pornográfica, não tem outra descrição, não tem outra palavra para dizer. O Brasil, inclusive, deveria se sentir muito envergonhado de falar de tarifas, uma vez que importar um iPhone ou um carro se aplica aí uma tarifa de 80%, o que é bastante absurdo e prejudica a competitividade do Brasil e também o consumidor, que paga preços absurdos no país para ter acesso às últimas tecnologias. Aliás, o que é o contrário do que está sendo feito na Argentina, onde as tarifas estão sendo reduzidas, zeradas, e hoje em dia o iPhone na Argentina custa muito menos do que custa no Brasil e está nos níveis aí do que custa nos países asiáticos e no Paraguai. Uma outra questão interessante são os earnings, que começaram fortes nos Estados Unidos, com Netflix postando aí grande aumento de lucratividade de receita, e inclusive revisando para cima suas projeções. No caso dos bancos também, nos bancos americanos, os resultados no geral foram bons. E tudo está indicando que a temporada de resultados nos Estados Unidos vai ser forte. No Brasil, nós ainda não temos assim grandes comentários a fazer sobre resultados, mas eu estou muito curioso para ver, especialmente o que os CEOs vão falar sobre a possível sobretaxa em produtos brasileiros. E também vamos ver se ela de fato vai ser aplicada. O Alckmin está tentando reverter isso, até agora, pelo que se sabe, sem sucesso, mas ele diz que quer resolver tudo ainda esse mês. Vamos ver o que acontece. Uma nota interessante sobre o caso de Braskem: o CAD aprovou sem restrições a operação, que pode levar o Nelson Tanuri a controlar a empresa no lugar da Novonor. Se isso acontecer, como eu venho dizendo já na Mentoria RV e aqui nos meus comentários, eu acredito que vai ser muito positivo para a empresa e provavelmente vai destravar valor. Agora, ainda tem um tempo até essa operação se efetivar, mas eu acredito que ela seja realmente muito positiva para a empresa. No Brasil, eu acredito que nós vamos continuar vendo o mercado aí tradando muito essas questões relacionadas ao IOF, ao fiscal e principalmente às tarifas. No caso das tarifas, o impacto econômico até nem é tão grande, mas eu acredito que o impacto político vai ser extremo e nós vamos ter que observar como é que as pesquisas de opinião e também as pesquisas de intenção de voto vão evoluir com possível melhora aí para o candidato do PT, seja ele o Lula ou um outro, mas tudo indica que vai ser o Lula, pelo menos nesse momento. No campo da direita, nós temos visto muito aí um racha, inclusive com críticas do Eduardo Bolsonaro e de outros ao Tarcísio, o que na verdade é muito ruim. Eu espero que isso daí seja de alguma forma resolvido, porque o mercado claramente tem subido na perspectiva de que vai ter uma troca de governo. Se isso acontecer, realmente eu acho que os ativos brasileiros podem subir bastante. Agora, caso não ocorra, é possível que nós vejamos aí algum sell-off. Nesse aspecto, inclusive, nós temos visto aí uma queda da participação
dos americanos que estão tirando, dos americanos não, dos estrangeiros, uma queda da participação dos estrangeiros que estão tirando dinheiro da Bolsa Brasileira, tiraram dinheiro em julho até agora, e isso mostra aí o efeito das tarifas e também dessa insegurança aí a respeito do que é que vai acontecer. O capital, obviamente, não gosta de incerteza, e isso explica um pouco dessa saída. Essa saída, que é muito importante, pode ser determinante para o destino aí do preço dos ativos, porque basicamente essa alta desde janeiro pode ser explicada por um aumento da posição de estrangeiros na Bolsa Brasileira. Então é isso e até a semana que vem.